Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos vocês. Não sei qual horário vocês vão assistir, né? Mas agora é boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raquel. Eu estou com esse canal, né? Consulte Educa. Estou junto com a minha amiga do coração aí, de caminhada, Lelezinha. Nós estamos dando sequência, né, àqueles temas que a gente participou em uma mentoria que nós estávamos fazendo. Então, são todos temas relativos a alguns possíveis bloqueios que a gente pode carregar no decorrer da vida. Então, o nosso tema hoje é religiosidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um tema um pouquinho complexo, né? Mas a intenção aqui é que a gente possa desmistificar algumas coisas que a gente vem trazendo ao longo da vida. Lelê, pode se apresentar. Obrigada por estar aqui com a gente. Ei, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vocês vão nos assistir, mas é um prazer estar aqui com vocês, com a Raquelzinha. A gente está falando desse tema tão importante e místico mesmo, né? Que a gente tem, uma casca grossa que a gente tem. E nosso objetivo aqui é de realmente tirar essas cascas, né? Lógico que a gente não vai conseguir fazer isso hoje, mas já é o início, a gente já está dando o primeiro passo, e isso aqui é o importante. Então, desejo aí que vocês possam, né, aproveitar ao máximo que a gente vai falar aqui, que possa realmente contribuir e fazer diferença na vida de vocês. Obrigada, Raquelzinha. Eu que agradeço. Vamos lá, então, adicionando nosso mapa mental, né? O Do que seu vai está. tão rapidinho, né? O meu eu fico 2 minutos gastando. É seu antivírus, que é muito potente. Ei, ai. Bom, pessoal, então, como a gente falou, hoje nós vamos tratar sobre esse tema, que é a religiosidade. Nós estamos no Brasil, né? E aqui no Brasil, a gente pode dizer que nosso país é um país cristão, né? Nós, em sua maioria, né, dos brasileiros aqui, nós somos cristãos, que é, né? Cremos em Jesus Cristo, né? E tem aí diversas religiões, seja catolicismo, temos muitos evangélicos, espíritas. É um país tradicionalmente cristão mesmo. E tem outras, né, religiões, a gente sabe, mas na sua grande maioria somos cristãos. Então, lembrando da questão da religiosidade no Brasil, a maioria, né? E eu estou falando aqui pela maioria, que eu passei por isso e quero acreditar que a minha amiga Alessandra também. A gente é educado desde o berço a conhecer a palavra de Deus, né? A gente geralmente é educado dentro de alguma igreja, seja ela católica ou evangélica, na grande maioria é assim que acontece. E a gente vem ao longo da vida aprendendo um pouquinho sobre tudo isso. E o livro base de todos nós, geralmente é a Bíblia. E assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, depois acho que a Alessandra pode contar um pouquinho da dela também, mas que eu penso que vai ilustrar a vivência da maioria das pessoas que vão nos ouvir, né? Inclusive, se vocês que estão ouvindo, tiver uma experiência diferenciada, quiser compartilhar conosco e colocar depois aí Os comentários. comentários, né? Nos comentários aí embaixo, a gente trocar ideia, é muito bem-vindo, tá? É muito bom a gente conhecer pessoas que teve uma história diferente, né? Que tem outras experiências. A gente está aqui aberto a ouvir todos vocês. Mas voltando então para a minha experiência nesse momento, então desde pequenininha fui criada num lar evangélico e assim a Bíblia é o livro referência para a gente. E a gente é conduzido aí desde a infância pensando que cometemos um pecado, né? Fala que a gente é pecador. Normalmente, quando você está em igreja, né? Ó, oh, pecadores, arrependam-se, né, dos seus pecados. A gente ouve muito isso e vem muitos ensinamentos ao longo da vida que são muito baseados na Bíblia.
Só que antes da gente adentrar, né, no que vai ser tratado aqui hoje com vocês, queria comentar o seguinte: a Bíblia é um livro muito importante, é um livro que traz vários ensinamentos, mas a gente não pode esquecer, num primeiro momento aqui, que primeiro a Bíblia ela foi inspirada por Deus, graças a Deus, né? Foi inspirada por Deus, porém ela foi escrita por homens. E homens como todos nós, né, estamos aí aprendendo, evoluindo, somos seres em evolução. Então, não tem ninguém ainda assim que a gente pode falar que é totalmente evoluído, que não cometa algum erro. Então, em primeiro lugar, a Bíblia foi escrita por homens, graças a Deus, inspirada por Deus, mas escrita por homens. Mas, além disso, ela tem muitos anos, passou por diversas. Os próprios discípulos não escreveram no momento que estavam com Jesus, foi por volta de 50 anos depois que começaram, né, os escritos da Bíblia, recordando, conversando com pessoas que estiveram próximas a Jesus, começaram a redigir, né, que foi muito aí com Paulo, que não foi discípulo direto de Jesus, com Lucas também, que não foi discípulo direto de Jesus, mas eram discípulos que tinham um estudo e tinham essa facilidade maior aí de redação, mas os outros discípulos também escreveram, mas isso tem mais de 2000 anos aí, né? Tem 2000 anos que essa Bíblia foi escrita e a gente passou por vários períodos históricos, e isso pode ter trazido algumas interpretações diferenciadas, além do que os nossos pastores, os padres, cada um tem uma interpretação quando lê algo da Bíblia. E aí, então, por tudo isso, né, a gente sabe que passa por tudo isso e vai aprendendo coisas ao longo da vida. E aí, o que a gente trouxe, então, depois desse preâmbulo, né, fazendo essas considerações acerca do que a gente aprendeu ao longo da vida, o que nós temos aqui? A religiosidade, a questão da religião, né, a gente pode estar se sentindo protegido ou escondido. Então, nessa mentoria que a gente participou, eu achei muito interessante, acho que me tocou profundamente, porque a gente costuma, ao longo da vida, ter uma visão de um Deus punitivo, né? O Deus que castiga. Não faz isso que Deus vai te castigar. Olha, Deus não gosta. Você vai sofrer com isso, né, Alessandra? A gente aprende isso ao longo da vida. E existem diversas passagens que trazem alguns ensinamentos para a gente que às vezes não são os ensinamentos corretos. Às vezes, os religiosos, né, não é com o intuito de ajudar o ser humano, eles acabam tirando de nós a forma de pensar sobre aquilo que está sendo dito. Eles passam para nós a interpretação deles. E a gente não vê isso no decorrer da vida. Aí aqui fala o seguinte: a interpretação errada da Bíblia é um bloqueio maior do que o que seu pai ou sua mãe colocaram em você. Porque a gente viu ao longo desses temas que a gente está trabalhando com vocês aí, né? Já tem 15 dias que a gente trabalhou vários temas com vocês, e a gente percebe que o berço de vários, onde que acontece, vários dos bloqueios que acontecem com a gente, é no lar, é com a mãe, com o pai, com a família mais próxima, com os professores, mas esse da religiosidade é fortíssimo, é impregnado dentro da gente determinadas coisas. Vamos dar um exemplo aqui, não, acho que antes de falar do exemplo, eu tenho que dar a oportunidade para você falar, Alessandra, um pouquinho da sua experiência, para depois a gente partir para o assunto em si mesmo. Então, o meu lar eu não fui criada num lar que é de igreja católica, não. A minha avó materna, ela era bem diferente para a época que ela viveu, né?
Ela era uma mulher muito dinâmica, muito estudiosa, apesar de não ter tido o, o estudo, né? Ela só estudou 3 meses, foi suficiente para ela aprender a ler e escrever, mas isso não limitou ela, né? Porque ela foi buscar conhecimento, né? E eu lembro, minha mãe conta que, você vê, já tem mais de 30 anos que a minha avó faleceu, e naquela época ela pedia livro pelo reembolso, né? Porque livro não tinha essa facilidade para comprar livro que a gente tem. Então ela pedia livro pelo reembolso, vinha do Rio de Janeiro, e ela morava numa fazenda, enfim. Então, ela não via barreira para ela poder aprender. Né? Isso é um ponto muito positivo. E só que essa questão da religiosidade, igual a Raquel falou, é uma coisa tão forte, porque a gente, primeiro que a gente escuta quando a gente vai na igreja, é que a gente nasceu do pecado. Já começa daí, né, o negócio. Você nasceu do pecado, do seu pai e da sua mãe, como se sexo fosse pecado. Então já é colocado de forma equivocada. Né? E aí a gente, qualquer coisa que você vai fazer, não faz isso porque Deus não gosta. Não faz isso porque isso é pecado. Né? Então, realmente houve muita distorção de interpretação, né, do que está escrito na Bíblia. Né? No Velho Testamento, quando a gente lê, fazendo a interpretação literal, sem conhecer o contexto, que é muito importante para a gente poder entender o que realmente aquilo ali está querendo dizer, a gente vê o quê? Um Deus punitivo, né? Um Deus que ameaça, realmente como o pai, os pais, né, os pastores, as igrejas pregam. Se você não fizer isso, você vai ser castigado, Deus vai te punir, nada. Só que aí, do Velho Testamento, quando a gente entra nos Salmos que Davi escreveu, a gente percebe que o Deus, né, que ele cultuava, que ele conhecia, era um Deus de amor, puro amor. Então, Davi teve essa percepção. Então, é muito importante isso que a Raquelzinha falou no início, da questão da interpretação, que a Bíblia foi escrita por homens, né? E cada um tinha a sua visão de mundo, tinha a sua percepção, assim como eu tenho a minha percepção, a Raquel tem a dela, e cada um de nós tem a sua, de acordo com o contexto que a gente está inserido, de acordo com as crenças que a gente traz, não só, né, dessa vida que a gente está aqui, mas a gente tem crença arraigada na gente, sei lá quantos mil anos, enfim. Então, isso realmente faz com que a gente interprete, né? E a Bíblia de uma forma errada e ver Deus como um Deus longe da gente, um Deus que pune, né? Diferente do que Jesus, quando ele veio aqui para relembrar quem a gente realmente é e filho de quem a gente é, né? Que o Deus que criou tudo que existe, ele é um Deus de amor, só isso, por amor. Mas ele também não foi entendido à época que ele veio, né? Porque inclusive foi crucificado, então as pessoas da época não entenderam o propósito dele realmente. Então, a gente precisa ficar muito atento quando a gente for fazer a leitura da Bíblia, porque ela é o livro que ficou escrito e que traz todos os registros históricos, né? Que fala a respeito de Deus, da criação do mundo, de tudo que existe. Então, quando a gente for fazer a leitura da Bíblia, que ela traz todo o ensinamento de tudo que há, é muito importante que primeiro a gente faça uma oração e peça a Deus sabedoria para interpretar o que está ali de acordo com a vontade dele e do que as coisas realmente como são. Porque hoje a gente tem um contexto, vive num contexto muito diferente do que era a época. A gente sabe que os fatos e tudo que acontece interfere em alguma ação, em algum movimento que está acontecendo. Né? Então, se a gente for contar qualquer história, a minha visão, a minha escrita vai ser diferente da Raquel, vai ser diferente da de vocês que estão nos ouvindo. Por quê? São contextos diferentes, são ambientes diferentes, são percepções diferentes. Então, é muito importante que a gente tenha
esse olhar, primeiro, imparcial e pessoal, e que a gente pesquise realmente o que houve, o que aconteceu. Porque, assim, eu já fiz várias leituras, e a Raquelzinha também, de livros que contam da vinda, quando Jesus veio, que contam mais detalhes do que está escrito na Bíblia. Tanto é que a gente tem lá o evangelho de 5 apóstolos, né? Discípulos de Jesus, né? Marcos, Lucas, Mateus, João. João. Está faltando mais um? Eu nem sei de cabeça. Desses discípulos, mas como a Raquel disse, Lucas, que nem era discípulo de Jesus direto, né? Mas vocês podem reparar que o evangelho dele é o mais completo. Ele tem mais riqueza de detalhes do que os outros, né? Quando vocês forem fazer a leitura, observem isso, né? Então, mas é justamente por isso, porque ele era uma pessoa, além dele ter, na época, né? Ele foi médico na época, né? E Paulo, ele era da corte de Roma, né? Era como se fosse um promotor, ele tinha um alto cargo lá, então assim, ele era bem inteligente mesmo, uma pessoa assim mais, como diz o povo, letrada, né? Tinha uma melhor compreensão das leis e tudo mais. Então, por isso eles descreveram mais minuciosamente as coisas como aconteceram, mas isso não diminui, né, o conhecimento e a sabedoria dos outros, porque quando você vai pegando outras literaturas, que não só a Bíblia, você vai percebendo, né, que eles não conseguiram compilar ali, escrever tudo que aconteceu como realmente aconteceu e com riqueza de detalhes. Mas o básico do básico está ali. Eles conseguiram expressar e escrever. Sim. Então, a gente... Nossa, estou falando demais. Estou até Eu saindo aqui. É um assunto interessante. Então, o que a gente deixa aqui bem claro, né, para vocês é isso, para que quando a gente fala de religião aqui, a gente não está criticando, mas a gente precisa ficar atento, porque acaba que, como a Raquel disse, nós somos humanos e a gente sabe que às vezes algumas coisas acontecem para poder criar ovelhas, né? E as ovelhas têm que seguir aquilo que o seu pastor determina. Mas não é assim. Quem é o nosso pastor é Deus. Só. Exatamente. É isso aí. Né? Então, vamos lá, Raquelzinha, já falei muito. Mas é um tema intrigante. Então, quando a gente começou a tratar desse tema na mentoria que a gente participou, me tocou demais, mas muito, muito, muito mesmo. É uma desconstrução, né? Tanto que é projeto meu e da Lelezinha começar a estudar a Bíblia. E a gente quer fazer isso junto com vocês. Esse projeto logo sai. Quando sair, a gente convida vocês para participar conosco. Mas olha como que é interessante, né? De tudo que é posto, de tudo que é ensinado ao longo da vida, que são interpretações da Bíblia, né? A gente pensar que uma palavra bendita pode se tornar maldita, dependendo da interpretação que a gente faz ou que as pessoas passam para nós, que na maioria das vezes é passado para a gente. Nós não somos colocados como protagonistas, vou falar dessa forma, que seria o quê? É agir diante daquele ensinamento, o que eu estou aprendendo com aquilo, o que eu entendi disso. Geralmente vem uma interpretação dada por alguém externo. E a visão da pessoa não é a da gente, não é a que a gente construiu. E isso, gente, quando me falou, eu falei assim, a gente vai criando, aí, você ganha uma casca. A cada aprendizado ao longo da vida, você vai ganhando uma casquinha. E a casca, essa religiosidade, é uma casca que você vai criando de fora para fora. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, minha casca deve estar bem grande, bem grossa. E o que acontece? Porque assim, a gente aprende, não, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, tenho que fazer o bem. A gente faz, a gente ajuda uma pessoa, ajuda com a palavra, ajuda com um gesto, a gente faz isso sim, a gente faz, mas
ao mesmo tempo, a gente vai o quê? À medida que essas cascas, a gente vai ganhando essas cascas, com esses aprendizados ao longo da vida, a gente vai ficando o quê? Menos sensível ao plano espiritual, menos sensível à realidade, a gente vai ficando menos sensível às pessoas. A gente, eu sei, tem pessoa que está ali na rua, está sofrendo, eu vou lá, eu dou como é que fala? Uma esmola, às vezes eu dou um prato de comida, mas a gente fala, eu não tenho como eu fazer mais. Às vezes você dá uma coberta, você dá uma roupa, dá um agasalho, e aí às vezes você dá a hora para a pessoa também, mas às vezes eu fico pensando, nossa, e quantas vezes já aconteceu de a gente passar, aquela pessoa está numa situação de penúria mesmo, você vai lá e dá um dinheirinho, às vezes, para poder, muitas vezes, eu não estou falando que todo mundo é assim, não, mas muitas vezes acontece, eu vou dar o dinheiro que ele vai lá e comprar uma coisa para comer, mas e além disso, né? Aí, às vezes, a gente percebe que a gente realmente vai ficando menos sensível à dor alheia. E, às vezes, a gente também fica mais preconceituoso, mais julgador, né? Aí começa a acontecer qual fenômeno? Ninguém vai acessando, consegue acessar o coração da gente. E a gente também, às vezes, não consegue acessar o coração do outro. A gente fica muito na superfície, fica muito na casca. Gente, quando eu ouvi isso, e assim, é muito profundo, porque são alguns ensinamentos, uma coisinha aqui, outra ali, outra colar, e você vai criando as cascas sem perceber. Mas quando você se depara com a determinada idade e escuta algo que foi isso que eu escutei, eu falei, meu Deus, eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu oro, eu ajudo, eu faço, eu tento muitas coisas e leio e quero aprender cada vez mais, mas no fundo, eu estou um pouco insensível. E é do quê? Dos aprendizados que eu tive ao longo da vida. E tem uma coisa que eu ouvi, que eu vou até fazer questão de ler aqui, ó. Seria para o final do que a gente está conversando, mas eu vou falar. Olha aqui. Para conhecer Jesus e Deus, não se pode ter apenas ouvido falar. E a gente sempre ouviu falar, né? Deus é isso, Deus é aquilo. Ó, cuidado, Deus vai te castigar. Jesus era assim, Jesus era. A gente sempre ouviu falar. Mas em que momento que nós buscamos a conhecer com a nossa própria experiência? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Então, vamos lá. Ninguém, gente, e isso, né? Como a gente falou das cascas, essas cascas vão aumentando, a espessura vai aumentando e a gente vai perdendo a sensibilidade. E aí a gente traz uma história que é do jovem rico, que eu creio que todo mundo já deve ter conhecido, já ouviu em algum momento. Que é o que acontece? Chega um moço, é um moço que ele é um herdeiro, né? Então ele é muito rico, e dizem que ele deveria até ter sido um dos discípulos de Jesus. Ele é o caso desse que tinha muita religiosidade, mas ele não tinha isso no coração. E aí ele chega para Jesus, né? Achei interessante a forma como ele, bom mestre. Ele começa chamando Jesus de bom. E Jesus fala, né? Como é que ele fala aqui? Como é que ele fala? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí a primeira coisa que Jesus fala, bom é só aquele que está nos céus. Quer dizer, ele já começa cortando, né? Porque é como se o moço, com aquela falácia dele, né, já estava querendo Estava ali, preparando o terreno, né? preparando o terreno para falar com Jesus, aí Jesus já dá uma cortada. Estou na glória. Não, bom é só aquele que está nos céus, né? Não me chames bom. E aí, Jesus pergunta, né? Uai, para herdar a vida eterna, né? É fácil, você está cumprindo os mandamentos, né? Aí ele fala, sim, cumpro todos os mandamentos, né? Mas vamos testar então o primeiro mandamento aqui, que seria amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama mesmo? Aí ele fala assim, então eu falei, então vamos fazer o seguinte: doa tudo que você tem e me siga. Ele fez o teste como primeiro.
que ele fez? Ele virou as costas e foi embora. Então, Voltou assim, mais. não voltou nunca mais. Então, assim, Jesus falou, né? Doa tudo que você tem aos pobres e me siga. E aí, Jesus fala, né? É mais fácil, como é que ele fala aqui? Me lembra aí? Os ricos não entram no céu, é mais fácil um camelo passar por uma Passar agulha do no que um fundo de uma rico agulha entrar no no reino de reino dos Deus. céus. Então, assim, esse é o texto que está na Bíblia. E quantos de nós já ouvimos, então, que o dinheiro não é uma coisa boa, que ser rico, o rico vai ficar no inferno, que é o que a gente Quem é aprende, rico né? não vai para o céu. Quem é rico não vai para o céu. Então, assim, a gente ouve tudo isso, né? Que a igreja ensina, né? A interpretação dessas duas passagens, né, é posta para a gente dessa forma. Então, quem é rico não vai para o céu, e né, as duas passagens, esses dois versículos querem dizer a mesma coisa, que quem entende, ou seja, para você ir para o céu, você tem que ser pobre. Isso, exatamente. Aí, no caso, né, esse jovem rico, ele amava mais a Mamon, que Mamon na Bíblia traduzindo, né, é dinheiro, ele amava Dinheiro. mais ao dinheiro, e ele desiste de herdar a vida eterna. Quer dizer, o que eu faço? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, ele desiste de herdar a vida eterna porque ele amava o dinheiro, ele não queria dar tudo que ele tinha para os pobres. E aí, às vezes, foi até uma metáfora que Jesus usou, porque quando se tem riquezas, se você tiver uma visão de prosperidade, com certeza a gente vai ajudar muitas pessoas. Não precisa de doar tudo que você tem, é você saber usar o que tem para fazer outras pessoas prosperarem. Então, ele poderia, às vezes, até ter permanecido com o que ele tinha, mas ter utilizado para todo o movimento quando Jesus veio, né? Então a gente tem que ter muita atenção naquilo que nos é passado, na interpretação que outras pessoas fazem das palavras da Bíblia, com aquilo que realmente vai fazer sentido para nós. É muito importante a gente ir desconstruindo esses drives mentais que são postos na nossa mente no decorrer da Bíblia por conta de interpretações de outras pessoas acerca da palavra. Quer fazer algum comentário, Alessandro? E com isso, né, com essa questão de a gente entender que quando Jesus falou para ele desfazer dos bens dele, né, para poder seguir a Jesus, não quer dizer, aí a gente ensinou que a gente tem que ser pobre, quem é rico tem que doar e ajudar os pobres. Isso também é uma outra interpretação equivocada, porque, voltando lá para o Antigo Testamento, se a gente for ver as histórias, né, Abraão, de José do Egito, Salomão, de Davi, todos eram pessoas muito prósperas, né? Salomão, inclusive, foi, né, o homem mais sábio e rico do mundo. Então, quer dizer, a sabedoria, ela, junto com ela, anda a riqueza, né? Então, mas a gente foi ensinado que o quê? Que a pobreza não agrada a Deus e não ajuda ninguém, só faz ir para o buraco, né? E o que significa a pobreza? Improdutividade. Toda pessoa que é pobre é porque ela não produz, né? Então, quando a gente falou da questão no início, né, da interpretação da palavra, é nesse sentido. Aí, nessa passagem do jovem rico, já tem isso. A questão do camelo. Mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Quem já estudou a história, eu já ouvi falar disso também, e o Pablo na mentoria conta, que na época, as cidades, né, da época, elas existiam aquelas janelas que era em formato de uma agulha mesmo, né? E que ali os camelos carregados, eles não passavam por aquela pequena abertura que tinha lá nas janelas, né? Então, por isso que eles falam esse negócio. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, né, do que um rico entrar no reino do céu. Porque ali o negócio já era desenhado mesmo para passar, era a conta. Né? Então,
é o que a gente falou antes também, de conhecer o contexto da história e por que aquilo está escrito. Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus ensinava pura e simplesmente por parábolas. E aí as pessoas interpretam, vou falar as pessoas, não, porque eu também até pouco tempo era essa pessoa, interpretava essas palavras no sentido literal. E se a gente for interpretar no sentido literal, aí a gente fica realmente com essa visão que a gente tinha até ontem, né? Que é a questão do Deus que pune, que eu tenho que fazer tudo certinho, mas o que é certo e o que é errado, né? Porque a única coisa que Jesus deixou escrito a respeito é a questão dos mandamentos. E qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso. Só isso. Que é princípio, né, Alessandra? Pensando aqui quando fala de princípio e regra, princípio é de Deus, regra é do homem. E nós vivemos, em nossa grande maioria, abaixo de regras. Regra pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, sendo que o que a gente precisa observar é o princípio das coisas, né? O que realmente vale é aquilo que vem de Deus, não aquilo que a gente cria, né? E fala aqui também, né, que princípio ele gera hábitos, já a regra ela vai gerar disciplina. Fala assim que se a gente for muito bom numa coisa, a gente não é na outra. Então, se eu sou muito boa em regras, criar regras, faça isso, não faça aquilo, você não é tão bom em princípios. E o ponto realmente necessário aí é a gente ter princípios. E fala também que a gente, a pessoa que ela é espiritual, ela é leve, e o religioso, ele é pesado, porque ele vive debaixo de regras, né? Debaixo de regras o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que foi comentado anteriormente também nessa mentoria, a questão do dízimo, né, nas igrejas. Eu falo por conhecimento de causa, que a minha família, nós temos muitas pessoas que são evangélicas, né? E acho que acontece isso também em igreja católica e em outras religiões, que a necessidade de se dar o dízimo na igreja. É louvável, né? A Bíblia fala algo sobre isso, e quando se dá um dízimo para a igreja, é para ser utilizado normalmente para como é que a gente palavra que a gente usa? Manter, né? Para a gente manter a instituição, né? Que é a água, a energia, a limpeza do local, os copos. Não precisa realmente, é uma coisa necessária, mas a gente, quantos e quantas pessoas no mundo que existem que tem isso tão arraigado? Eu tenho pessoas na minha família que tem isso muito arraigado, que vendeu um terreno, tem dificuldade financeira, vendeu o que tem e dá ali 20 mil, 30 mil, entregar lá na mão de um pastor da igreja, e isso e depois passar necessidade, vamos pensar assim, até na questão, a gente pensa assim, não é de duvidar das pessoas, sabe? Não é isso, mas assim, na época eu até falei, nossa, por que você não usa o dinheiro para fazer o bem ao próximo? Por exemplo, você está andando, tem uma pessoa com muita força, ela não vem cá, vai lá, entra num self-service, paga uma Marmitex para a pessoa. Tem um outro que fala, nossa, estou passando mal demais, eu não estou precisando de uma consulta de exame de vista, eu não tenho condição de pagar. Aí você tira daquele dinheiro para fazer, você vai estar ajudando diversas pessoas, levar uma cesta básica. Então, assim, do que deixar num lugar só, né? Mas por conta de achar que é regra, pegar aquilo daquela maneira e entregar na igreja, às vezes você deixa que se você fosse fazer você mesmo, de estar entregando, de estar fazendo, você ia estar, com certeza, até trabalhando o seu coração, de ver a necessidade do outro e ir atendendo conforme vai aparecendo as situações. Então, não é falar assim, não pode dar o dízimo, não é isso. É a gente saber que a gente precisa ajudar, às vezes não entregar. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu histórias aí de dinheiros, né, patrimônios serem dilapidados por conta de achar que tem que entregar tudo para a igreja.
lembrando da própria nossa história, né? Período do feudalismo, quando as pessoas compravam um pedacinho do céu, né? Quem tinha dinheiro ia para o céu, quem não tinha não ia. Olha só, gente, como que acontece essas interpretações? E são interpretações feitas por homens, né? A gente conhece a história aí, a gente tem exemplos e exemplos. Mas essa questão do dízimo, só para finalizar essa parte, né? É muito interessante, porque estava até lembrando aqui da uma parte que eu li na mentoria, que eu estava escutando, da palestra, que as igrejas colocam muito como uma troca, né? Se você não der, tipo uma punição, se você não der o dízimo, você não vai prosperar. exatamente. É uma regra, né? Não é um princípio, né? E, na verdade, isso não é verdade, né? Porque Deus não é agiota. Deus, ele dá para a gente e dá em abundância. Sempre, sempre. Então, isso não é um princípio, é uma regra. Então, a gente precisa ter muita atenção a isso. Então, se eu sinto no meu coração de ajudar aquela igreja, é muito louvável, a gente sabe que existem as despesas mesmo, né? Que todo mundo aqui tem casa, se mantém, a gente sabe que tudo, como se tem um preço, né? Para a gente poder fazer certas coisas. Mas a gente não deve nunca, nunca, a gente não deve colocar isso como uma regra. Se eu sinto no meu coração o desejo de doar, porque eu acredito naquilo, ótimo, você vai lá e doa. Mas não é que você tem que dar os seus 10%, os 20%, não. Tudo, gente, é baseado em crença. Aquilo que você acredita para você é verdade e acontece daquele jeito. Eu já li um livro muito interessante que ele fala que os 10% que a gente tem que dar do salário da gente, que todo mês a gente tem que tirar 10% do salário da gente e dar para Deus. Quem que é Deus? Deus não está em mim? Então eu vou dar para mim os 10%, entendeu? Então, assim, lógico, a gente tem aí, sabe, que tem pessoas que precisam, mas isso que fique muito claro, né, gente, que isso não é regra. Infelizmente, a gente tem vários relatos, a gente vê aí pessoas que trazem isso como regra, né, e às vezes se lasca, literalmente, para poder abençoar a igreja com o dízimo, né? E não percebe que isso daí é uma regra, uma imposição, né? E que não, o que não é do coração, realmente, aí a escassez vai só aumentando. Então, que a gente fique bem atento a isso, né? Que Deus não é agiota. Então, se eu sentir no meu coração que eu devo dar, eu faço doação de quanto puder dar. A gente Até não mais. está criticando, até mais de 10%, né? Porque a gente aprendeu que Deus é por amor, né? E também, em outro livro que a gente está estudando, eu e a Raquel, lá está muito claro isso, que a gente tem, não é que tem não, né? Que o princípio fala que é muito melhor dar do que receber. E é verdade, quando mais a gente começa a fazer as coisas, dá, aí dá, e dá, e dá, lógico, é lei, dá e recebe, né? Mas dar é muito melhor do que receber. Isso aí eu já senti, já constatei, e é isso. Então, o que a gente está tratando com vocês aqui, no momento, ainda é raso, porque esse assunto é um assunto muito profundo, que a gente tem que parar, a gente tem que refletir. Aqui foram algumas pinceladas para a gente refletir, né, realmente o que a gente aprendeu ao longo da vida, o que foi transmitido e qual foi a interpretação das pessoas que nos passaram isso, e refletir sobre tudo isso que a gente falou, o que é que a gente sabe por nós mesmos, da nossa experiência, do nosso coração, sobre Deus, sobre Jesus. Então, assim, eu espero muito que, da forma que esse tema tocou meu coração, possa tocar o coração também de vocês que estejam ouvindo. Será que nós realmente estamos
trabalhando com o coração, exercendo o maior mandamento, que é o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente se ama, a gente ama a Deus, a gente se ama. Para amar a Deus, nós conhecemos Deus, nós conhecemos Jesus, mais do que aquilo que nos foi falado, a gente já teve alguma experiência pessoal com Deus, com Jesus, nós já tivemos. Então, a gente se fazer essas perguntas, buscar aprender por nós mesmos, qual que é o meu entendimento de Deus, qual o meu entendimento de Jesus, e assim que ter ouvido falar sobre isso, investigar em você mesmo se você tem alguma casca, né, que está te impedindo de sentir a espiritualidade. Tem cascas aqui que está te impedindo de ver ao outro como seu irmão, como seu próximo, como alguém como você mesmo, que você, seja qual situação que a pessoa esteja, ver sem julgamento, ver sem preconceito e ver com amor mesmo no coração. Porque para acessar o reino, né, a gente aqui na Terra, depois de Cristo, não precisamos de mais ninguém. Então, Jesus, né, ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente não precisa dos outros para compreender a Deus. O caminho é Jesus. Então, vamos acessar a espiritualidade, vamos acessar, vamos tentar chegar aí, né, próximo a Jesus, entender quem é Jesus, entender seus ensinamentos com pureza de coração e lembrar, né, que a gente tem um caminho aí pela frente ainda e tem essa possibilidade. Estar alerta para isso, né? Para mim, isso aí abriu muito a minha cabeça e foi um ponto disparador que daqui para frente eu vou procurar conhecer Deus e Jesus por mim, né? A minha experiência com Deus, a minha experiência com Jesus, que vai me abrir a minha alma, os meus olhos para quem eles verdadeiramente são. E nós, né, Alessandra, como a gente falou antes, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se somos filhos dele, com certeza nós vamos conseguir acessar a nossa paternidade divina. Arrancar as nossas cascas aí da vida, né? E como se para a gente realmente projetar quem a gente é de verdade. E eu estou olhando aqui uma coisa muito interessante, né? Que a gente está falando aí de dinheiro, né? E que uma fala interessante do Pablo, né? Que ele fala que Deus não quer dinheiro, ele quer o nosso coração. Que é isso que a Raquelzinha acabou de falar. Né? Então, que a gente realmente tenha como alvo, né? Entregar o nosso coração para Deus, né? E ser quem a gente realmente é. E falando ainda de dinheiro, né? Dinheiro não é riqueza. Que isso fique muito claro. Riqueza é você ser produtivo. Dinheiro é consequência. A gente já falou disso aqui anteriormente, né? Então, que a gente realmente tenha um entendimento de como as coisas são para que a gente possa tirar o véu, as cascas e viver o que a gente veio para viver. Uhum. Alegria, virtude, amor e, em consequência, a riqueza, né? Que faz parte também. E lembrar aí, né, assim, tem uma tarefinha que eu acho que todos nós podemos fazer, né, que é para fazer uma listinha, né, de quais são os nossos traços religiosos, quais os bloqueios religiosos que nós temos. Então, é investigar o que você foi construindo ao longo da vida, que às vezes são crenças limitantes, né? A gente sabe que existe no meio religioso, não vou falar da religião A, B ou C, mas existem religiões e que tudo eu posso fazer para aqueles que são os meus.
são daquele espaço, daquele espaço religioso ali dentro, O clã. o clã, isso, o clã, o irmão, né? Fazer é só para quem é do clã, mas o sol brilha para todos. Nós todos somos filhos de Deus, então, quando for fazer essa lista, buscar tá enumerando ali, né? O que você foi aprendendo ao longo da vida que sai desse princípio que todos somos filhos de Deus. Você tem preconceito? Você julga? Então, o que você aprendeu? É só aquele que está dentro da igreja que pode, que merece, o outro porque não está, não pode? Então, assim, eu vou Você evitar de acredita dizer. que o pecado existe? Deus, ele pune? Deus pune? Você acredita ainda que Deus é um Deus punitivo? Eu é um Deus de amor? Qual a sua experiência com Deus? Qual a sua relação com Deus? Então, fica aí nessas reflexões, a gente evita de falar muitas coisas, às vezes a gente podia trazer inúmeros exemplos, mas a gente evita de dizer, porque às vezes está muito arraigado ainda, algumas coisas na cabeça de cada um, mas que fica a reflexão, estamos construindo cascas ou não? E assim, a gente respeita a individualidade e a crença de cada um, né? O que a gente está colocando aqui é baseado no que a gente tem aprendido, não só com essa mentoria, mas também é fruto de um trabalho de desconstrução que já vem acontecendo também, além dessa mentoria. Então, é através de várias leituras, de vários autores, né, de várias áreas, não é um processo fechado na caixinha nem direcionado. Tanto é que nós nos propusemos a realizar o estudo da Bíblia justamente com isso. É eu e a Raquel, e a gente vai pesquisar e a gente vai estudar, né, para a gente poder entender realmente, ver como que vai ser o nosso entendimento, né? Mas que fique claro, cada um, a gente respeita, cada um com a sua crença, com os seus valores, tá tudo certo. Aqui a gente está colocando como a gente vê, e a gente acha muito importante que realmente a gente tenha essa limpeza no olhar, que a gente olhe realmente com os olhos de Deus, não com os olhos da carne, que a gente Isso. haja por princípio. Né? Isso, é isso aí. Pessoal, então é isso. Nós agradecemos muito, né, a todos vocês, que possa ter ficado uma sementinha aí para a gente ir pensando, né, e refletindo. E se a gente não estiver bem no caminho, que a gente possa encontrá-lo. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Lelezinha. Em breve Eu a gente se encontra de agradeço. novo. Nos Espero. encontramos. Muito obrigada, gente. Para quem assistiu agora, vai assistir depois, interaja aí com a gente, né? Deixe os comentários e até o nosso próximo tema. Está acabando, gente. Aproveita. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Até mais. Até logo mais. Tchau, tchau.